viajar ficou mais difícil em meio à crise gerada pelo novo coronavírus. Para brasileiros que queriam ir aos Estados Unidos nos próximos meses, a medida agora é impossível. Ações como realizar o sonho de conhecer aquele ponto turístico, visitar os parentes que moram no exterior ou embarcar para uma viagem de estudos precisam ficar em modo stand-by. Isso porque o presidente Donald Trump anunciou no domingo que vai barrar a entrada de pessoas vindas do Brasil por conta da Covid-19. O ingresso em território norte-americano passa a ser proibido a partir de 29 de maio e vale para estrangeiros que estiveram no Brasil durante um período de 14 dias. A partir desse cenário, o Direto ao Ponto desta segunda-feira, 25 de maio de 2020, traz uma discussão sobre o Brasil e os Estados Unidos no cenário global contra a Covid-19 e a relação entre os dois países. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. O anúncio da suspensão, informado em um comunicado da secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, chega sem surpresas. Trump já havia insinuado que estaria prestes a tomar a medida há alguns dias, devido ao aumento do número de casos no Brasil. Além disso, horas antes da nota ser divulgada, o consultor em segurança nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, havia declarado em entrevista ao programa Face the Nation, da CBS, que essa decisão seria anunciada em breve. I think that we'll have a 212F decision today with respect to Brazil, and just like we did with the UK and Europe and China, and we hope that'll be temporary. But because of the situation in Brazil, we're going to take every step necessary to protect the American people. So that sounds like you are looking to cut off travel from Brazil in the Southern Hemisphere. As of now, I'd say Brazil, and we'll take a look at the other countries on a country-by-country basis for sure, Margaret. Conforme uma alta autoridade do governo, Trump conversou com o presidente Jair Bolsonaro 2 vezes nos últimos 2 meses sobre sua luta compartilhada contra a Covid-19. A fonte disse, abre aspas, agradecemos a resposta regional em andamento do Brasil e dos países parceiros dos EUAS para ajudar a proteger os interesses públicos dos Estados Unidos e de seu povo, fecha aspas. De acordo com dados do sistema aéreo norte-americano, mais de 1.500 passageiros desembarcam em aeroportos dos Estados Unidos vindos do Brasil. Atualmente, os voos entre os dois países estão bastante reduzidos, totalizando 13. Além disso, somente o Texas e a Flórida recebem aeronaves vindas do Brasil. Anteriormente, os Estados Unidos já tinham proibido a entrada de pessoas provenientes de outros países. Primeiro, da China, depois do Irã, de países europeus membros da zona Schengen, do Reino Unido e da Irlanda. Para o Itamaraty, a decisão do governo norte-americano baseou-se em critérios técnicos, os quais levam em conta uma combinação de fatores como casos totais, tendências de crescimento e volume de viagens. Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde entende que a América do Sul é o novo epicentro da pandemia. A afirmação foi feita por Michael J. Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências Globais da OMS, na semana passada. A região tem cerca de 643 mil casos confirmados de Covid-19, dos quais 58% estão no Brasil. Para comentar as relações entre Brasil e Estados Unidos no momento de pandemia e projetar o que vem pela frente, eu recebo aqui o professor André Luiz Reis da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. André, bem-vindo. Olá, Eric. É um prazer falar contigo, com os ouvintes do Direto ao Ponto. Professor, para nós começarmos, eu quero saber qual é a leitura que o senhor faz dessa decisão do Trump de proibir a entrada de brasileiros e estrangeiros que estiveram no país. Eu quero saber se ela tem efetividade no que tange o combate à doença ou se a gente pode entender ela como uma medida mais política, no sentido de mostrar para os americanos que o governo está realizando ações contra a Covid, tendo em vista também que a gente tem a eleição aí pela frente. Bom, eu acho que tem os dois aspectos, né? Eu diria, já em primeiro lugar, né? Acho que era uma decisão já, uma posição esperada do governo brasileiro, né? Trump já tinha feito uma referência a isso cerca de uns 30 dias atrás, para ver um comentário, né, que seria possível, e estava preocupado com a situação de crescimento, né, da epidemia no Brasil. A decisão mais ou menos esperada, né? Ela tem, acho que o aspecto central é, assim, de fato, o aspecto sanitário, embora já houvesse né, poucos voos, né? Se comenta em torno de 9 a 10 voos semanais para os Estados Unidos, o resto todos já estavam cortados. Tem um aspecto sanitário, que é de fato controle, né, de pessoas que vêm
dando internamente, que está tomando medidas adicionais, medidas mais duras, inclusive, para combater a pandemia dentro dos Estados Unidos, né? Então, acho que tem esse duplo significado. Por estarmos em um período diferente, né, numa pandemia, o senhor acredita que essa medida ela pode atrapalhar, de certa forma, a aproximação que o presidente Jair Bolsonaro vinha fazendo com Trump? Em princípio, não, né? O que há um pouco de frustração, né? Os Estados Unidos é uma espécie de farol político, né? Do governo Bolsonaro, né? E se a gente observar, não é de agora, é claro, desde a eleição, desde a posse, foi durante todo o primeiro ano de mandato, e era muito claro ali que o Bolsonaro seguia os passos do Trump, né? Desde o negacionismo em relação ao vírus, depois o uso da cloroquina, né? A divulgação, digamos, de incentivo, né, a que se diminuísse iniciativas de quarentena, né, que se voltasse aquela preocupação com a atividade econômica, algumas disputas com governadores e prefeitos, né, políticos locais, a respeito de políticas de quarentena, enfim, ele vinha mantendo, e outra coisa que é central, também as críticas da China, né, que os Estados Unidos foi aumentando e o Brasil foi seguindo também, além, inclusive, das críticas da própria Organização Mundial da Saúde. O que acontece ali por março, o Trump foi mudando o seu discurso, a sua prática, na medida em que foi aumentando muito, né, os casos dentro dos Estados Unidos, sobretudo ali em Nova York, enfim, e o interessante é que o Bolsonaro continuou dobrando a aposta, né, seguindo a mesma linha do que a gente chama de negacionismo, né. Então isso provocou uma pequena diferença, embora a relação entre os dois países, entre os dois presidentes, ainda tenha sido de cordialidade, de cortesia, assim por diante. Tanto que o Brasil recebe essa notícia e disse que foi uma decisão técnica, enfim, né, minimiza o impacto político que poderia ter a decisão de proibir as viagens do Brasil direto aos Estados Unidos. Focando um pouquinho na parte norte-americana da história, a gente sabe que a pandemia fez o desemprego disparar nos Estados Unidos, então eu quero saber qual vai ser o impacto da pandemia e também da política internacional nas eleições norte-americanas que teremos aí pela frente. A política adotada por Trump deve ser o principal tema de debate? Eu imagino que sim, né? Tu tem tanto o impacto de lidar diretamente com a questão da doença, né? E seus impactos, enfim, saúde, sanitários, o número de mortos, o número de contaminados, né? Tem toda essa questão também de como se tratou da saúde. E a segunda questão derivada disso, é claro, né? O impacto econômico, como é que o governo respondeu, né, ao impacto econômico da própria pandemia, né? Então, as duas questões estão interligadas. Eu até diria, essa medida que ele tomou agora é uma medida até mais sanitária que eleitoral, mas tem esse impacto eleitoral, porque há uma preocupação muito clara, né, do Trump com as eleições que vão ocorrer agora no final do ano, as eleições americanas, né? Então, e a má condução do manejo da epidemia, ou seja, do manejo das consequências da epidemia, também da repercussão econômica, pode derrubar ele eleitoralmente, né? Então, isso é muito delicado. Esse tipo de situação pode até colocar um presidente com uma situação muito favorável do ponto de vista eleitoral, né? No momento se ele conseguir engajar a população, se mostrar como líder numa espécie de guerra ou de combate, né, a um inimigo que apareceu, e ele conseguiu unir sua população e tomar as melhores medidas, então pode derrubar qualquer, né, digamos, pretensão eleitoral na medida que ele mostrar que agiu inadequadamente, né? Se for observar, inclusive, a justificativa para ele comentando sobre a possibilidade de restringir, enfim, o ingresso de brasileiros, ele disse, né, não quero pessoas vindo para cá infectando nosso povo, né? Mas também não quero que as pessoas fiquem doentes por lá. Então, tem essas tiradas já eleitorais, né? Então, há sim uma preocupação muito clara do Trump, tanto com a questão do avanço da epidemia, ele mostrar que está tomando decisões acertadas, quanto também as próprias consequências econômicas, né, que vai ter o tema da pandemia. E, professor, me parece que uma grande mudança que temos em relação a outros cenários de crise precedentes é justamente essa ausência de liderança nos Estados Unidos e, de certa forma, uma falta de cooperação internacional. Com o Trump cortando a questão dos fundos da OMS. Então, eu te pergunto, é possível a gente alcançar uma agenda global construtivista nesse contexto? Assim, o que a gente tem, né, já vem há algum tempo e principalmente a eleição do Trump marca isso, né, que é o pano de fundo dessa discussão toda, é a emergência, digamos, dos antiglobalistas, né, e do movimento conservador de direita, né, assumindo alguns
Organização Mundial da Saúde. A gente observa nos últimos meses toda a dificuldade que a Organização Mundial da Saúde tem de lidar com esses governos, principalmente o próprio governo Trump e, claro, em menor escala, o próprio governo Bolsonaro. Né? Então a gente tem, sim, de fato, uma espécie de enfraquecimento do multilateralismo, né, de tentativa de sustentar, né, regimes e organismos internacionais que dizem coletivamente, né, por exemplo, coibir a questão do coronavírus ou melhorar o atendimento às populações. E isso é um espelho geral do que está acontecendo na área do multilateralismo internacional. Né? E qual é a consequência prática que a gente pode ter também? O Brasil está ficando isolado, ele não participa mais desses fóruns, quando participa ele volta junto com os Estados Unidos, normalmente muito reticente. Né? Então a gente tem se afastado muito desses espaços multilaterais que para o Brasil que são essenciais. Para um país do porte, o tamanho, do perfil do Brasil, é essencial participar desses acordos multilaterais. A gente está ficando de fora disso tudo. Né? E tem implicações também econômico-comerciais. É nesses fóruns, nessas articulações políticas, que o Brasil também defende seus interesses econômico-comerciais. Né? Justamente falando um pouquinho sobre o Brasil e relação com demais países, a gente viu por parte de diversas entidades do governo ataques à China e também uma adoção de posturas semelhantes ao do Turcomenistão, Nicarágua e Bielorrússia, né, nesse atual momento. Então, que efeito isso tem sobre a imagem brasileira? Porque até mesmo veículos mais tradicionalmente conservadores e de livre mercado, como por exemplo o Financial Times e o The Telegraph, fizeram críticas ao país. Sim. O Brasil já vem desde o ano passado, é claro, né, a questão das queimadas, a questão do tratamento da Amazônia, já vinha com dificuldades a projeção da questão dos indígenas, direitos humanos, enfim, e já vinha com dificuldades, né, da projeção internacional da sua imagem, e agora o coronavírus, né, toda a questão da pandemia veio ainda reforçar ainda mais. Né, o Brasil está bastante isolado. Eu diria assim que eu estudo a história da política externa brasileira, né? Eu não vi o Brasil isolado assim há muito tempo. É quase inédito na história o grau de isolamento que o Brasil está enfrentando, né? O Brasil está ficando com a marca de país descontrolado sanitariamente, né? Então, assim, não é só os Estados Unidos, mas outros países vão fechar a fronteira. A gente teve notícia, o Uruguai também está reforçando, né, medidas sanitárias na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Então, assim, isso é prejudicial tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico-comercial, né? Essa política isolacionista, ela tem implicações, por exemplo, no comércio exterior brasileiro. Se vocês for pensar, né, um afastamento político de importantes compradores, como no caso da China. A China é o nosso principal comprador e ela faz algum movimento ali de restrição à importação do Brasil, já vai com um grande impacto no comércio brasileiro e também aqui do Rio Grande do Sul, né? Também nós temos os problemas de exportação resultantes de descontrole sanitário. Né? Isso pode ser utilizado, né, por vários países. Não vou comprar do Brasil porque pode ter problemas sanitários, enfim, né? Tudo isso vai dando uma imagem negativa que pode ter repercussões econômico-comerciais. E, por último, né, é a questão, assim, se a gente for observar, a maior parte das projeções dos economistas e dos órgãos multilaterais da área de economia, como o FMI, Banco Mundial, estão prevendo uma redução do PIB global, digamos, nos próximos meses, nos próximos anos, né? Uma dificuldade econômica. Isso vai dar uma pressão adicional sobre o comércio exterior, vai ter um acirramento maior da disputa de comércio exterior e para a curto e médio prazo, eu diria assim, né? E o Brasil, se ele estiver isolado, ele vai ter mais dificuldade de se colocar. Né? Os países que detêm maior poder econômico e político tendem a dar as cartas nesse jogo. Então, se ele estiver isolado, se ele não estiver articulado com os países para fazer frente, ele vai sofrer ainda mais dificuldade de exportação, de colocar seus interesses na mesa. Né? Então, assim, nós estamos numa situação, esse isolamento diplomático, né, que nós estamos sofrendo no sistema internacional, vai cobrar seu preço a curto e médio prazo. Eu acho que é um fato que a pandemia do novo coronavírus vai ter consequências para a geopolítica global, mas me parece que antecipá-las continua sendo um desafio. Nesse sentido, eu quero mencionar que o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, afirmou ao presidente Jair Bolsonaro e a colegas durante a reunião ministerial de 22 de abril que o Brasil fará parte de um grupo de 6 países que vão definir a nova ordem mundial. Que leitura o senhor faz dessa análise do chanceler? Porque
pelo que me parece, tem uma visão oposta de que o Brasil está cada vez mais isolado, na verdade. Eu diria que com essa postura diplomática, com essa postura de posição do sistema internacional, a gente não passa de um pequeno... Nós temos assim, uma política externa bem menor do que nossas capacidades. Era isso que é importante dizer assim, com essa política que ele vem tomando, o governo brasileiro vem tomando, nós ficamos com a política de um país pequeno, indo de arrasto aos interesses norte-americanos, basicamente, né? Sem capacidade de definir seus próprios interesses. E esse é o problema. Eu diria assim, poderia ser uma das 6 potências se a gente exercesse o papel de uma potência, né? Pelas dimensões, pelas capacidades que o Brasil tem. Ele deveria, por exemplo, como uma potência regional, né? Ele está articulado com os vizinhos, buscando articulações para combater de forma conjunta. Nós temos fronteiras, praticamente todos os vizinhos da América do Sul. Né? Que políticas que o Mercosul vem tomando para a mitigação da crise sanitária e seus reflexos, por exemplo, no comércio internacional. O Brasil deveria estar regionalmente liderando já a nossa própria região aqui da América do Sul, em articulação com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai e os seus vizinhos, para tentar uma resposta, não só uma resposta sanitária, uma resposta, né, na área de saúde, mas também uma resposta à mitigação dos efeitos econômicos. Se for pensar o Brasil como uma potência emergente também, e de estar engajado nos órgãos multilaterais, né, para estar articulado, por exemplo, com os BRICS, no caso, os grandes países emergentes, articulado com os BRICS, para pensar, né, a responsabilidade que tem que ser as grandes potências com essa crise que a gente está vivendo. E também, inclusive, como a gente fazer o Brasil também é uma potência emergente, intermediária, né, e deveria estar construindo espaços nodais entre os países ricos, entre os países pobres. Nós temos uma vasta experiência que está sendo subutilizada, por exemplo, na área de saúde pública, na cooperação com os países africanos. Observe, agora o epicentro da crise, digamos, da epidemia, veio para a América Latina, né? É de se imaginar que mais 2 ou 3 meses ela está se transportando para a África. Os números ainda são menores, mas estão em crescimento. Então, assim, o continente africano vai precisar de muito apoio. Era ali o caso do Brasil estar com a nossa experiência de saúde pública, com a nossa experiência, inclusive, de produção de medicamentos, né? Enfim, e o Brasil, nos últimos meses, no último ano e meio, ele vem abrindo mão da sua condição de um país intermediário, de um país grande, e tendo uma política externa de um país pequeno. Então, respondendo a pergunta, desculpa de forma um pouco longa, né? Eu diria assim, o Brasil, a diplomacia brasileira, está atuando num patamar muito abaixo das capacidades, das necessidades que nós temos como país. Né? Então, isso vai ser cobrado a conta. Eu te diria, se a gente continuar com essa política externa que nós mantivemos nos últimos meses, nós não vamos ser os 6 grandes. Nós não vamos ser respeitados pelo internacional. E o que a gente deve ver nos próximos meses, ou quem sabe anos, porque ainda não temos uma estimativa de quando a pandemia de fato vai acabar, seria um fim do multilateralismo, uma crescente polarização entre Estados Unidos e China? Eu diria assim, o multilateralismo vem enfrentando, né, dificuldades, como eu tinha afirmado, né, já há alguns anos, né, de questionamento, por parte, sobretudo, desses movimentos mais conservadores, chamados movimentos antiglobalistas, né, do qual está o Trump, está alguns governantes da Europa, o próprio presidente Bolsonaro, o próprio chanceler brasileiro, o Ernesto Araújo, né? O Ernesto Araújo publicou um artigo há cerca de 3 ou 4 semanas atrás, que ele fazia um jogo de palavras e chamava o coronavírus de comunavírus, né? Que era um vírus que era destinado a implantar o comunismo no mundo. Então, assim, é um tipo de raciocínio, né? Daí todas as políticas da OMC, na verdade, acabavam com a liberdade humana, etc., medidas de cunho comunista. Então, esse é um pouco assim, o ideário que a gente está percebendo no sistema internacional. Agora, a cada recuo, por exemplo, que os Estados Unidos dá no sistema multilateral, a China dá um avanço, né, nesse sistema multilateral. O que isso quer dizer? Alguém vai ter que sustentar essa ordem multilateral, porque ela é necessária também para o funcionamento, de alguma forma, das relações internacionais. Então, nesse sentido, o que a gente tem? Outros países vão ocupar esses vazios deixados. Né? E o que a gente vem percebendo, inclusive na questão agora, dos últimos 2, 3 meses, na questão do contexto coronavírus, é o próprio avanço chinês nesse sentido. Né? Bom, quando o governo americano recuou, por exemplo, na questão multilateral de meio ambiente, a gente está falando ali, né, protocolo de Kyoto, questão, né, a China avançou.
né? Por exemplo, se os Estados Unidos deixar de sustentar a OMC, ou fazer suas pagamentos à OMC, ou recusar participar multilateralmente da OMC, é bem provável que a gente veja, por exemplo, um avanço chinês, né, ajudando a sustentar essa ordem multilateral. Mas eu te diria assim, para finalizar, né, é uma situação bem difícil para os organismos multilaterais, com esse questionamento todo, né, e de fragilização mesmo. Né. Professor, para a gente finalizar, quero saber de que forma o senhor vê a postura de Donald Trump de interceptar insumos comprados pela América Latina e da Ásia que passam pelo país. Sim, esse é digamos, a gente poderia dizer, o suprassumo da ideia de America First. Né? O America First é uma linguagem mais simples, seria o eu primeiro, né? O meu mingau primeiro, né? Então, assim, passou, digamos, de uma grosseria diplomática até a rompimento de contratos ali, né? Isso, e que inclusive chegou a atingir o Brasil e outros países, né? Mas pegou o Brasil ali de algumas das suas encomendas, e ali mostrou um pouco também a dura realidade que é as relações internacionais quando não há ordem, digamos, colocada, quando não há regime internacional respeitado, quando não há sistema multilateral, e cada país age de acordo exclusivamente com o seu alto interesse. Né? Imagina se todo mundo resolver fazer isso, a desorganização que é. Né? Então ali seria o epíteto, né, digamos assim, da ideia de America First. Talvez tenha sido um recado para o próprio governo brasileiro tentar entender e compreender isso, né, de que para o governo Trump, para os americanos, vai ser sempre America First. O Brasil não vai estar bem cuidado se ele ficar apoiando o America First. Né? Acho que esse é um recado importante. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe e o programa teve uma edição Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.